Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Cuidado com a comadre Fulozinha. Esse caos aconteceu há muito tempo, lá em São João do Tigre, na Paraíba. Thelma não gostava de passar as férias no sítio da avó Sueli. Preferia até mesmo ficar em casa trancada no quarto do que ir para o sítio. Para a menina, aquilo era um castigo e não um lazer. Mas não tinha jeito. Todas as férias da escola ia ela e a mãe juntas para o sítio. Quando pequena, gostava muito de ir, de comer os doces que a avó fazia e de subir nos pés de planta. Mas depois que virou adolescente, não aguentava mais ir para lá. Até mesmo os causos mal-assombrados que a avó contava e ela tanto adorava, agora ela não suportava mais. E volta e meia entrava em discussões com a avó. Naquela manhã, Thelma viu sua avó sair com um pratinho de papa logo cedo. E quando ela voltou, a menina lhe esperava para lhe questionar. De novo, vovó, a senhora ainda leva essa papa para essa comadre Fulozinha, é? Perguntou a menina. Faz mais de 60 anos que faço isso, minha filha, respondeu a avó. Isso não existe, vovó. É história de matuto. Essas papas que a senhora coloca aí, quem come é os bichos do mato. A senhora só está estragando a comida, disse Thelma. Minha filha, eu e seu avô criamos sua mãe e seus tios só com a caça. E não teve um dia que seu avô entrasse nessa mata e não voltasse com uma caça muito boa. Nunca faltou comida nessa casa, graças a Deus. E eu sempre deixava um pratinho de papa para a comadre Fulozinha, disse Dona Sueli. Para, avó, essas matas é cheias de bicho. O vovô sempre foi um caçador bom. É claro que se ele entrasse na mata ia achar algum bicho, disse a menina. Você não sabe de nada, Thelma. Essas matas escondem muitas coisas, disse a avó. Ah, pois eu não acredito em nenhuma dessas histórias, disse Thelma, fazendo pouco caso do que a avó falava. Agora você não acredita mais, né? Mas quando era pequena, bastava ouvir um pio que corria para minha saia, dizendo que era a comadre Fulozinha. E gostava de ouvir as histórias de mal-assombro, e agora tá desse jeito, disse a avó. Vó, eu era criança, agora eu sou adolescente. Eu já sei que tudo isso é invenção desse povo. Lenda que esses matutos inventam só para ter no que acreditar, falou Thelma. Só quem sabe é quem vive em sítio, minha filha. Eu digo isso porque eu mesmo já vi ela um bocado de vez, disse a avó. O que a senhora deve ter visto foi alguém andando pela mata, só isso. Estamos entrando na era da informática, avó. Essas histórias de assombração já estão ultrapassadas. Isso não assusta nem mesmo as crianças, disse Thelma, querendo pôr um ponto final. Dona Sueli se calou. Machucava ela ver a neta daquele jeito. Cada vez mais a menina ficava distante da família. E nem mesmo lembrava aquela menininha que ela conheceu pequena e que vinha com medo pedir para ela contar histórias de comadre Fulozinha, de lobisomem e de mula sem cabeça. Depois do almoço, lá pelas 3 da tarde, Thelma resolveu dar uma volta pela frente da mata, para desestressar um pouco depois daquela conversa com a avó. Aquele debate tinha lhe irritado. Pensava ela, como a avó analfabeta podia duvidar dela, sendo uma moça estudada e praticamente com os pés já dentro da faculdade. A vovó pensa que eu sou criança para ainda acreditar nessas histórias de matuto. Que coisa horrível duvidar de uma pessoa estudada feito eu, disse a menina sozinha ali na mata. Foi quando os olhos dela
baterem um pratinho no chão. Era o pratinho de papa que sua avó tinha colocado naquela manhã. Sentiu raiva de que a avó tinha duvidado dela. Lá no fundo dela ainda existia um medo que ela imaginava ser de ter ouvido tantas vezes as histórias da comadre Fulozinha. E para afugentar aquele medo, Thelma não pensou duas vezes e deu um chute no prato. O prato voou longe, derramando papa para tudo que era lado. Tô cansado dessas histórias velhas. Já são outros tempos. Não é mais aquele tempo que a vovó viveu, que as pessoas eram bestas e vivia socado no meio do mato. Mal a menina terminou de falar aquilo e logo se ouviu, nas profundezas da mata, aquele assobio. Thelma ouviu o assobio e sorriu. É por isso que essa gente ultrapassada acredita nessas lendas. Qualquer zoadinha no mato já acha que é a comadre Fulozinha, falou a menina. Então, decidiu voltar para casa. Apesar de ter dito aquilo, sentia um pouco de medo da mata. Caminhou pela mesma estradinha que tinha vindo e logo chegaria à casa de sua avó. Mas tinha algo errado. Thelma não tinha se afastado tanto assim da casa da avó. E quanto mais andava, mais caminho vinha pela frente. Oxe, será que eu tô ficando doida? Se perguntou Thelma enquanto olhava para os lados. Thelma olhava para o chão à frente e via as marcas de sua sandália ainda quando ela tinha vindo. Não tinha dúvidas de que tinha vindo por ali. Mas onde estava a casa de sua avó? O assobio veio de longe da mata de novo. Não pode ser. Ela não existe. Essa menina não existe, disse Thelma. E nessa hora começou a correr pela estradinha na direção que tinha vindo. Mas não chegava a lugar nenhum. A menina não tinha se afastado nem mesmo uns 200 metros da casa. Não é possível que eu tenha me perdido nessa mata, disse ela. Entrou na mata e tentou andar em linha reta para caso se perdesse, conseguisse voltar. Mas de repente ela acabou saindo da estradinha que tinha vindo. Não pode ser, disse ela, já entrando em pânico. Começou a chamar pela mãe e pela avó. Foi quando viu aquela risada de mulher. Quem tá aí? Perguntou Thelma, ouvindo o som de alguém se mexendo pela mata. Mas tudo que ela ouvia era aquela risada debochada. Thelma começou a correr pela mata de novo. Esperava encontrar algum dos sítios vizinhos. O céu já começava a escurecer e logo o breu ia tomar conta da mata. Cansada, parou entre algumas árvores. E estava morrendo de sede e foi só lembrar de comida para a fome lhe bater também. De repente, Thelma viu aquele vulto passar do lado dela. O coração da menina quase pula fora. O assobio soou de novo. Não é ela não, não é ela, dizia a menina para si mesma, tentando acreditar que tudo aquilo era coisa de sua cabeça. A última claridade se despedia e a mata entrava de vez na escuridão. Thelma continuava a ouvir aquele assobio lá longe. A menina começou a gritar de novo por socorro e novamente a risada se ouviu na escuridão. Foi quando Thelma quase teve um ataque. À sua frente estava aquela menina e nas mãos segurava um galho de planta. Ali perto, Dona Sueli entrava na mata. Estava estranhando aquela demora da neta. O dia escureceu e nada da menina aparecer. Dona Sueli, ao entrar na mata, viu o pratinho de papa jogado no canto. E foi quando ela percebeu bem perto a neta toda lapiada. Thelma estava desmaiada e das costas dela saía muito sangue. Dona Sueli ainda viu no chão os galhos de urtiga que tinham sido usados como chicote. A avó levou a neta para casa. Naquele dia, Thelma aprendeu uma antiga lição.
Sempre escute e respeite os conselhos dos mais velhos. A comadre Fulozinha regressa. Esse caso aconteceu lá para as bandas de Umbuzeiro, na Paraíba. Josué estava voltando mais uma vez da escola, muito cansado. Sua vida não era nada fácil. De 8 horas da manhã, tinha que acordar para trabalhar. Vendia frutas e verduras com um carrinho de mão pela manhã por toda a cidade. Voltava mais ou menos de 2 da tarde. Almoçava, descansava um pouco, para logo ajudar a mãe no roçado. Às 6, pegava meia hora de estrada para chegar na escola. A professora sempre liberava mais cedo da aula alguns alunos que moravam longe. Josué era um deles. Saía de 8h30 da escola e chegava em casa mais ou menos umas 9 horas. A parte mais assustadora do caminho era quando ele passava pela mata. Não tinha ninguém naquele trecho do caminho. Às vezes, ouvia alguns sons estranhos e assobios. Tinha medo de que algum lobisomem, de repente, saísse dali de dentro dos matos. A professora Cláudia tinha dito na aula que a ciência provava que não existia essas coisas de lobisomem e de fantasma. Mesmo assim, aquelas coisas que ela dizia não trazia nenhum conforto para o rapaz. Era só invenção da mente de pessoas fracas, dizia a professora. Foi quando naquela hora, enquanto ele voltava para casa, que ouviu o som do mato sendo pisado. Josué pensou que tinha sido o vento mexendo nas folhas no chão. Mas o som continuava. Olhava para a mata, mas não via nada. Estava tudo escuro. O coração do menino começou a bater bem forte. Parou de andar. Josué olhou para trás dele, mas não tinha ninguém. Ele percebeu também que o som dos passos tinha parado. Começou a sentir aquela sensação de que alguém lhe observava de dentro da mata. Josué teve um mau pressentimento naquela hora. Sentia que alguma coisa de ruim estava para acontecer. Voltou a andar e apressou o passo. Logo, o som das pisadas nos matos voltaram. Josué parou de novo e olhou para trás. Estava tremendo. Em 3 meses que estudava à noite, já tinha ouvido todo tipo de som ali na mata. Mas nunca tinha sido daquele jeito. Som de gente pisando no mato. Ainda estava um pouco longe de casa. Assim que eu estiver na entrada de casa eu vou correr, pensava ele. Josué quase desmaia de susto com aquele grito nos seus ouvidos. Eram Davi e Guilherme, colegas de sua classe. Os dois cercaram Josué. "Oxe, tá com medo, é, Josué?" disse Guilherme rindo muito. "O que é que vocês vieram fazer aqui?" perguntou Josué. "Eu vim falar contigo." "Por que tu fugiu da gente a noite toda, seu filho de uma égua?" perguntou Davi. "Eu não quero brigar não, Davi," falou Josué. "Tá com medo de apanhar de novo, é? Eu vi você olhando para Joelma antes de ontem. Ela é minha namorada. O irmão dela deu ela para mim. Não foi, Guilherme?" "Foi", respondeu Guilherme. "Eu não olhei para ela, Davi", disse Josué. "Olhou sim, seu maricas. Tu não é homem não, é?" perguntou Davi. "Eu vou tirar teu couro, seu mariquinhas", disse ele, partindo para cima de Josué. "Espera, Davi, deixa ele",
gritou uma voz de menina. Era Joelma. Eu sabia que vocês iam aprontar alguma coisa, disse ela. Vamos embora, senão eu vou contar pro papai o que você está fazendo, Guilherme. E você, Davi, para com essa história de que eu sou sua. Eu não gosto de você, falou ela. Você não gosta ainda. Chegou a hora de eu provar essa tua boquinha, falou Davi maliciosamente. Foi quando ouviram aquele assobio. Davi, na hora, soltou Joelma. O que foi isso? Perguntou Guilherme. Josué sabia muito bem das histórias que se falava daquela mata. Isso não é nada, seu bocó. Isso não é nada, falou Davi muito nervoso. Os jovens ficaram em silêncio. Josué sabia que aquilo ali era coisa da entidade conhecida como Mãe da Mata, também chamada de Comadre Fulozinha. Algo puxou Guilherme para dentro da mata. E lá de dentro só se ouvia ele gritando como se sentisse muita dor. Também vinha junto o som dos chicotes unindo no lombo de alguém. Meu Deus, o que é isso? Gritou Joelma. É ela mesmo, é a Comadre Fulozinha, disse Josué. Davi, na hora, começou a chorar. Joelma estava aterrorizada ao ouvir os gritos do irmão. Calma, Joelma, ele não vai morrer não. Ele vai só receber um monte de chicotada. Davi continuava a chorar e a soluçar. Os três caminharam pela mata bem devagar. Qualquer barulho chamava a atenção deles. Joelma estava mais calma e Josué puxava ela pela mão. Mas não adiantava. Os três estavam perdidos. Aquele grito era de Davi. A Comadre Fulozinha tinha pego ele também e levado para dentro da mata. Josué e Joelma olharam para trás e não viram mais o colega de classe. E agora, Josué, ela vai nos pegar, disse Joelma muito assustada. Falou o rapaz apenas para acalmar a amiga. Os dois quase infartaram. Era a própria Comadre Fulozinha que estava frente a frente com eles. Um silêncio assustador se fez. Josué esperou por algum castigo, mas nada aconteceu. A menina das matas, da mesma forma repentina que apareceu, sumiu. Josué e Joelma conseguiram escapar. E pela manhã, se soube que os dois jovens foram encontrados e levados para o hospital mais próximo que tinha ali na cidade. Se ouviu dizer que foram encontrados perdidos na mata, sem saber para onde iam. No corpo tinha várias marcas de chicote. O que se soube depois é que eles viviam matando e judiando os animais da mata. A fúria da Comadre Fulozinha. Esse caos se passou lá em São Bento do Una, em Pernambuco, e já faz uns 60 anos. Bernardo e Julinho estavam voltando para casa, pois já estava anoitecendo. Julinho já não tinha mais paciência com o primo recém-chegado de São Paulo. É que Bernardo só fazia se gabar das coisas lá do sul e dizia que ali não tinha nada que prestasse. Ele só tinha ido brincar com o primo porque a mãe lhe ameaçou de apanhar se ele não fosse. Que coisa chata! Aqui vocês não sabem o que é brincar não? Andar pelo mato não é brincadeira não, dizia Bernardo. Anda mais ligeiro, Bernardo. Tá quase ficando de noite, disse Julinho, vendo que o primo estava ficando para trás. Tem medo de escuro, é, Julinho? Disse Bernardo zombando. Não, eu tenho medo daquela que manda nessas matas. Bernardo riu, parou de andar e falou. Meu Deus, essa gente daqui do norte acredita em tudo. Vai dizer que é a caipora. Não diz isso não, que ela não gosta. Vamos embora, falou Julinho. Bernardo, percebendo o medo que o primo tinha daquelas histórias, começou a falar várias vezes o nome da caipora. Para de falar isso, Bernardo, falou Julinho. Rindo muito, Bernardo falou. Lá em São Paulo, a gente conta histórias de caipora na escola e a gente morre de rir. Sabe por quê? Porque caipora não existe.
não existe lá em São Paulo. E aqui não é São Paulo não. Aqui a gente sabe que não se deve chamar o nome dela nas matas e muito menos chamar ela de caipora. Isso não existe, abestalhado. Deve ter sido por isso que papai saiu daqui desse lugar atrasado, onde as pessoas ainda acreditam em caipora. Rapaz, não diga esse nome, disse Julinho morrendo de medo. Que medroso! Se você for para São Paulo vai passar a maior vergonha lá. Você deve ainda fazer xixi na cama, né? Disse Bernardo morrendo de rir do primo. Vamos embora, Bernardo. Eu não. Eu quero ficar aqui esperando a caipora, disse Bernardo ainda rindo. E para zombar ainda mais do medo do primo, gritou: Caipora, estamos lhe esperando. Pare com isso, disse Julinho. Morrendo de rir, Bernardo começou a repetir a palavra caipora várias vezes seguida. Eu vou me embora e você vai ficar aí, viu? Aquele assobio veio de dentro da mata. Agora lascou foi tudo. É ela, disse Julinho. O assobio se ouvia bem longe. Então Bernardo falou: Isso é algum passarinho ou alguém assobiando na mata, menino? A comadre Fulozinha apareceu bem na frente de Bernardo. O menino soltou um grito bem alto. Oxe, que foi, Bernardo? Perguntou Julinho sem ver o que tinha acontecido. Uma menina apareceu bem na minha frente, disse o outro assustado. Tá vendo? Eu falei pra você não chamar esse nome. Bernardo estava muito assustado. Mas eu pensei que caipora não existia, disse Bernardo. Não é caipora não. Eu já disse, é a comadre Fulozinha. Vamos embora, disse Julinho, ainda ouvindo os assobios. Os dois continuaram a andar pela mata por um bom tempo. Já era pra gente ter chegado, disse Julinho. Vamos correndo que a gente chega mais rápido, falou Bernardo muito assustado. Não adianta. Ela fechou a mata pra gente. Daqui a gente só sai quando ela quiser. Os assobios voltaram. Bernardo começou a chorar e Julinho percebeu que o primo tinha se mijado com medo. Mas resolveu não dizer nada. Os assobios estavam cada vez mais distantes. A mata começou a ficar silenciosa e até o vento parou de soprar. Acho que ela foi embora, disse Bernardo. Foi nada. Agora que ela está aqui perto. Um vulto estava escondido atrás dos matos e os meninos se assustaram quando passou correndo. Minha Nossa Senhora, gritou Bernardo. Foi quando ele sentiu a primeira chicotada. Por 2 horas, Bernardo foi chicoteado com um galho de urtiga por uma entidade visível. Ele só era capaz de ver o galho para cima e para baixo batendo no couro. Eram as 9 horas quando Julinho chegou em casa, trazendo o primo todo machucado e ferido. Os pais dele anteciparam a volta para São Paulo. E Bernardo nunca mais esqueceu aquela surra de urtiga que tinha levado da comadre Fulozinha. O menino que desafiou a comadre Fulozinha. Lá em Serra Talhada, em Pernambuco, há um certo tempo passado, um menino ousou desafiar uma entidade das matas, a comadre Fulozinha. Tiago era desses meninos desobedientes, mentirosos e que gostam de sempre levar tudo na vantagem. Mas naquela quaresma, ele ia cometer um dos piores erros de sua vida. Voltava ele pela estradinha depois de levar uma égua que seu pai tinha vendido ao tio. Ele voltava irritado, pois tinha ido no lombo da égua e agora voltava a pé. Já perto de casa, Tiago se sentou na boca da mata cansado. Quando ele olhou para o lado, lá dentro da mata, os olhos dele bateram num pequeno prato. Chegou perto e viu que a comida ainda fumegava. Um cheiro gostoso de papa subia pelo ar. Quem tinha colocado aquele pratinho tinha feito aquilo há pouco tempo. Tiago estranhou a oferenda, porque era tempo de quaresma e não era de costume do povo estar caçando ou deixando papa ou fumo como oferenda para a comadre Fulozinha. O cheiro de papa estava tão gostoso que Tiago teve vontade de comer, mas lembrou
que não se comia nada que era deixado às entidades. Desde pequeno que ouvia histórias sobre a comadre Fulozinha, também chamada de Mãe da Mata. Mas todo esse tempo, nunca que ele tinha visto ou encontrado nenhum rastro dessa menina caboclinha. Nem mesmo sequer tinha ouvido os assobios dela. Seu pai dizia que ela não existia, mas sua avó contava muitas histórias sobre ela e seus castigos. Aquela papa era de aveia, e Tiago lembrou que fazia tempo que não comia uma daquelas. A fome começou a crescer, e o menino não pensou duas vezes, comeu o prato todinho. A noite já vinha chegando, quando Tiago sacudiu longe nos matos o prato de papa. Aquele assobio passou bem perto do seu ouvido. Vixe, que diabo é isso? Disse o menino se arrepiando e correu para casa, que ficava logo ali em frente. Antes de entrar no terreiro de sua casa, Tiago pôde ouvir um som de algo pulando em cima das árvores. Ele apressou a carreira e logo já entrava em sua casa. Já dentro de casa, depois do susto, Tiago se gabava de ter sido mais rápido que a comadre Fulozinha e sorria. Tinha ouvido de sua avó que a comadre Fulozinha não podia entrar em casas, pois ela era uma entidade das matas. E no mundo das assombrações, cada mal-assombro tem o seu devido lugar. Naquela noite, os pais de Tiago, que nem sonhavam que o filho tinha feito, conversavam no terreiro. O menino brincava com Espoleta, o cachorro da família. De repente, Espoleta parou de brincar e começou a rosnar para o lado da mata. "Que foi, Espoleta?" perguntou Tiago ao cachorro. O animal rosnou mais ainda depois da pergunta. Aquele assobio arrepiou o menino. Tiago então se lembrou do que tinha feito naquele fim de tarde. Era ela, a comadre Fulozinha. Tiago foi para perto dos pais. "Pai, o senhor ouviu esse assobio?" perguntou o menino. "Ouvi não, Tiago", disse o pai, sem se importar com medo do menino. Espoleta continuava a rosnar para a direção da mata. "É a comadre Fulozinha, pai", disse o menino assustado, sem querer revelar a sua presepada naquela tarde. "Que conversa é essa de comadre Fulozinha, Tiago? Tá feito besta, é? Essas coisas não existem. É tudo invenção do povo", disse o pai. "Mas tem alguma coisa na mata, pai. Ó o Espoleta, ele tá latindo daquela direção", disse o menino. "Deixa de aperrear teu pai. Isso deve ser algum caçaco farejando galinha", falou a mãe do menino. "Mas mãe, tem alguma coisa na mata. Não é caçaco nenhum não", disse Tiago, olhando na direção que o cachorro latia. "Tiago, mesmo se fosse comadre Fulozinha, ela não pode sair de dentro da mata. Deixa de besteira e vá brincar", disse a mãe do menino. E ela estava certa, mas o que ela não se lembrava é que era tempo de quaresma, época em que a assombração anda solta pelo mundo. O menino voltou para perto do cachorro, que continuava a rosnar. Foi quando Espoleta deu uma carreira para dentro da mata. "Volta, Espoleta!" gritou o menino, ouvindo o som do cachorro sumindo na mata. Tiago ficou assustado, pois não podia mais ver para onde tinha ido seu cachorro. Foi quando de repente ele ouviu aquele som do cachorro chorando. Era Espoleta. Parecia que estava sofrendo muito. "Pai, Espoleta entrou para dentro do mato e está chorando", disse o menino, interrompendo a conversa do pai com a mãe. "Ô menino, deixa de invenção. Não venha com essa conversa de comadre Fulozinha de novo não. Já basta das suas mentiras, viu?", disse o pai. Tiago entrou em casa com medo e pensando no seu cachorro. O pai não acreditava no filho, pois ele, volta e meia, vivia contando uma mentira ou descobrindo alguma enrolada dele. Feito da vez que chegou em casa montado no podo. Disse que tinha ganho o animal de seu Isaías. Dias depois, o dono do animal apareceu por lá dizendo que o menino tinha pedido um copo d'água e enquanto ele entrou para pegar a água, Tiago tinha sumido junto com o podo. Resultado, levou uma boa pisa do pai.
No quarto, Tiago se deitou e, apesar do medo, acabou dormindo. De madrugada, ele acordou com aquele assobio bem no pé do seu ouvido. Oxe, que foi isso? Se perguntava o menino. Se lembrou então do seu cachorro que tinha sumido no mato. Se levantou e foi até a janela e olhou para fora para ver se viu o cachorro pelo terreiro. Mas não tinha nenhum sinal do animal. Foi quando viu aquela figura aparecer na boca da mata. Era uma menina de cabelos pretos e longos e olhos vermelhos. Tiago fechou rapidamente as janelas e correu ao quarto do pai. Pai, a comadre Fulozinha está lá no terreiro, disse o menino ao acordar o pai. Mesmo a contragosto, o pai de Tiago se levantou e foi ver o que era. Os dois saíram lá fora e não viram nada. Talvez fosse alguém querendo roubar algo do terreiro. Arrodearam a casa, mas nenhum rastro no chão foi encontrado, assim como o cachorro não dormia na casinha. Foi que tu viu? Perguntou o pai. Eu vi uma menina de cabelo comprido parado bem aqui, pai, disse ele. Tu tá vendo demais, Tiago. Comadre Fulozinha não existe não. Isso é invenção da tua avó. Tem nada aqui. Vai, entra e volta a dormir, disse ele. Pai, dessa vez é verdade. Eu vi e era ela, disse o menino assustado. Deixa de história. Mesmo se ela existisse, ela não ia entrar no terreiro, porque na lenda diz que ela não pode sair de dentro da mata. Tu tá vendo, agora até o que não existe. Deixa da tua invenção e vai dormir. Eu não quero mais ouvir hoje essa história de comadre Fulozinha, viu? Disse o pai do menino, já entrando com ele. Tiago sabia que tinha visto a comadre Fulozinha no terreiro. Não era uma visagem. Aperreado, ele nem viu que um vulto negro entrava no seu quarto. O menino se deitou e ficou pensando um pouco mais aliviado, pois afinal, a história que sua avó contava, a comadre Fulozinha não podia entrar no terreiro e muito menos na sua casa. De repente, ele ouviu aquele assobio lá fora da casa. É ela, pensou ele. Foi quando do lado dele viu surgir aquele vulto de olhos vermelhos. Era a comadre Fulozinha. Quem mandou tu comer minha papa? Perguntou ela. Eu não queria fazer isso com você não. Foi sem querer, disse o menino aterrorizado. Quem mandou tu comer minha papa? Perguntou de novo. Antes que o menino respondesse, a comadre Fulozinha enfiou um monte de galho de urtiga na boca do menino para ele não gritar e começou a chicotear ele. Pela manhã, Tiago foi encontrado pelos pais desacordado em cima da cama. A pisa que ele tinha recebido da comadre Fulozinha foi tão grande que até as roupas foram cortadas. Espoleta apareceu também pelaquela manhã, também todo lapeado pela surra. Já o menino passou a semana inteira tomando banho de aroeira. Depois desse dia, tanto o filho quanto o pai nunca mais ousaram desacreditar na história de comadre Fulozinha. Olá, Rui. Me chamo Antônio Mariano e moro em Olinda, Pernambuco. Mas esse caso aconteceu quando morava lá em São Lourenço da Mata, que fica perto de Recife. Quando criança, morava em um sítio lá em São Lourenço, e nele passava um rio. Eu e meus irmãos costumávamos brincar, pescar e tomar banho nele. Na época, o povo falava que naquelas matas vivia um monte de assombração. Falavam de lobisomem, mula sem cabeça e de comadre Fulozinha. Minha mãe não só acreditava, como ela mesma já tinha visto. Também, de vez em quando, chegava a notícia de algum cavalo que tinha aparecido com a crina ou a cauda com um nó cego que ninguém desentrançava. Isso para não falar das pessoas que diziam que fulano ou cicrano tinham levado uma pisa de urtiga. Quando davam as 4 horas da tarde, minha mãe levava eu e meus irmãos para tomar banho no rio. O banho tinha que ser antes das 5 horas da tarde, porque ela dizia que depois era a hora da comadre Fulozinha e a mata já começava a escurecer. Desde pequeno eu tinha medo disso que minha mãe sempre falava.
Eu mesmo já tinha ouvido uns assobios estranhos vindo da mata. Mas eu tava com uns 10 anos de idade e aquelas histórias já não estavam mais me dando tanto medo. Então, um dia, quando minha mãe chamou eu e meus irmãos para ir se banhar no rio, como sempre fazíamos antes de entrar em casa, eu tava jogando bola com uns amigos e disse que já ia. Mas fiquei ainda um pouco mais. Quando cheguei no rio, minha mãe já estava saindo com meus irmãos. Ela reclamou e falou para eu tomar banho logo, e deixou o sabonete e a toalha. E foi para casa com meus irmãos. Eu me esqueci da hora e comecei a dar mergulhos, flecheiros e saltos mortais, como sempre gostava de fazer no rio. Nem percebi que já passava das 5 horas da tarde. Mesmo sentindo a água mais fria, continuava a me divertir no rio. Nem ligava para aquela história de comadre Fulozinha. Foi quando eu vi aquele assobio longe. Eu pensei que era algum dos meus irmãos me chamando. Até me passou pela cabeça na tal da comadre Fulozinha, mas estava tão divertido que nem liguei. Mesmo porque o assobio ia ficando cada vez mais longe. Foi quando eu vi, bem na minha frente no rio, uma menina pouco maior que eu. Lembro como se fosse ontem que ela ficou parada na beira do rio, me olhando sem nem piscar. Senti que ela ia fazer algum mal a mim e saí correndo para casa. Minha casa não ficava tão longe do rio e logo cheguei em casa. Contei tudo para minha mãe e para meus irmãos. Minha mãe falou: "Tá vendo? Eu avisei que essa era a hora da comadre Fulozinha." Nunca mais eu esqueci desse dia, mesmo hoje, eu já adulto. A gente não sabe o que se esconde dentro dessas matas. Bem, esse foi o meu caso. Obrigado a todos. Olá, Rui. Eu sou a Júlia e moro no Recife, Pernambuco. O caso que irei contar aconteceu com minha prima, que irei colocar seu nome de Carol, pois não quero revelar o seu verdadeiro nome. Enfim, vou contar a macabra visita que ela e meu primo, que chamarei de Roberto, receberam. Carol tinha por volta de 9 anos e Roberto tinha 7. A minha tia, que é a mãe deles, trabalhava todo fim de semana, então eles não podiam ficar em casa sozinhos. E também eles não podiam ir para a minha casa, pois eles moravam longe de mim, e daria muito dinheiro para um carro levá-los. Então, eles ficavam na casa do avô, que vou chamá-lo de Sr. Denis. A casa dele fica no meio do mato e isolada. Por isso, ela é mal vista pela população, pois diziam que viam coisas mal assombradas por lá. Inclusive, a minha própria mãe presenciou. Mas vamos para a história. À noite, Carol e Roberto estavam brincando de esconde-esconde na varanda de casa. Era a vez de Carol contar para ir procurá-lo. Ela foi contando e o Roberto foi para a biblioteca de casa para se esconder. Foi quando ele gritou assustado e Carol foi atrás dele para saber o que houve. Ele estava perto da porta aberta da biblioteca e começou a apontar para dentro do local. "Carol, tem uma menina lá dentro. Eu vi a sombra dela", dizia Roberto desesperado. O Sr. Denis tinha muitas netas, mas apenas a Carol o visitava frequentemente do que as outras meninas. Então, não tinha como ter outra menina ali, além de Carol. Roberto dizia que parecia ser uma sombra ou um vulto. Logo, Carol começou a pensar que fosse uma assombração. Ela perguntou para o Roberto se a garota tinha cabelos compridos e negros, e ele concordou. Então, o Sr. Denis chega depois de ouvir os gritos do menino, perguntando o que é que era. Então, os dois contavam que talvez tenham visto um fantasma na biblioteca. Ao contrário de Carol,
o Sr. Denis não acreditava nos assuntos sobrenaturais e dizia que era só fruto da imaginação deles. Roberto falava que era pura verdade e Carol confirmava e acreditava, pois ambos nunca brincavam desses assuntos. Mas o Sr. Denis achou tolice e mandou os dois irem se arrumar para dormir. Então, eles obedeceram e esqueceram do que aconteceu. No quarto que eles ficavam, tinha duas camas, uma em frente à janela e a outra em frente à porta. Roberto dormia na que ficava perto da porta e Carol na que ficava perto da janela. A janela sempre ficava aberta, pois o Sr. Denis gostava assim. Carol nunca soube o porquê do avô deixar as janelas abertas à noite, pois sempre pedia para fechar, mas o mesmo reclamava e dizia que não. Depois que o Sr. Denis deu a boa noite e a bênção para os dois, ele saiu do quarto. Roberto dormia na cama e Carol estava se ajeitando na melhor posição para começar a dormir. Assim, olhando para a janela cada vez que se arrumava. Foi então que ela viu aquela coisa na janela. Ela viu uma moça de cabelos longos e bagunçadas deitada no galho da árvore. Ela estava dormindo, mas depois que Carol viu, a mulher olhou fixamente com os olhos muito brancos. Carol gritou e se escondeu embaixo da coberta, acordando Roberto e o Sr. Denis, que logo chegou no local desesperado. O que foi, Carol? Vô, tem uma mulher me encarando na árvore, vô, dizia a menina. Que mulher, Carol? Eu não tô vendo nada. Ela estava na árvore, vovô. Aí ela me olhou e eu gritei, disse a menina. Por favor, vovô, feche essa janela, dizia a menina chorando. Você tá inventando muitas coisas, hein, Carol? Já disse que não vou fechar a janela. E para de acreditar nessas besteiras. Vai dormir, meu bem, disse ele. O Sr. Denis saiu e Carol se cobriu no lençol, com medo de ver aquela mulher estranha na árvore. Desde então, ela nunca mais voltou para a casa do avô e nem dorme mais em camas perto de janela. Ela jura que a mulher que viu é a garota que Roberto também tinha visto. Era a comadre Fulozinha. E até hoje não se sabe o porquê eles receberam essa visita. Essa foi a história. Espero que goste. Obrigado. Boa noite, Rui. Meu nome é Marta. Eu sou de Recife, Pernambuco. Mas o caos que vou contar aconteceu na ilha de Itamaracá. E quem presenciou foi minha mãe. O ano era 1994. Minha mãe tinha por volta dos 10 ou 11 anos. Estava sozinha e voltava da escola para ir para casa. E quando chegou na rua, que fica próxima da rua da casa dela, ela viu um grupo de pessoas cercando algo, como se estivesse em um círculo. E quando ela viu que estavam na frente da casa de uma amiga da minha avó, ela rapidamente chegou perto da multidão para ver o que era. Passou pelo povo e chegou perto do portão da casa. E viu a dona Madalena, a amiga da minha avó, desesperada, chorando e xingando o filho Jeremias, de 17 anos. Ela estava procurando as chaves e parecia que ela iria para o hospital com o rapaz, que estava todo se torcendo de dor. Minha mãe ficou horrorizada quando viu as costas do menino depois que saíram da casa. As costas dele estavam cheias de marca de chicote e sangrando muito. Depois, a dona Madalena chamou um vizinho que tinha carro para levá-los até o médico e saíram, deixando metade da comunidade perplexa e se perguntando o que teria acontecido. Logo, minha mãe continuou andando até sua casa, mas não se esquecendo do que tinha acontecido. Será que ele caiu numa ladeira e se arranhou todinho? Pensava ela, mas também achava impossível uma queda daquela causar aquelas marcas na costa, que parecia mais ser de chicote. Quando ela chegou em casa, contou tudo para minha avó sobre aquele ocorrido. Minha avó ficou preocupada, mas também ficou confusa, porque não tinha falado o motivo daquilo acontecer.
Mas ela não ligou e foi para casa de uma colega que fica no Forte Orange, deixando minha mãe em casa sozinha e só voltando lá para as 19 horas. E assim, durante o dia todo, as pessoas começaram a bolar teorias do que teria acontecido com o garoto. Muitos diziam que ele teria sido atacado por algum animal, mas o que acontece é que ali era muito raro de se encontrar animais que tinham garras afiadas para fazer aquelas cicatrizes, principalmente naquele local. Outros diziam que ele tinha brigado com outro rapaz em uma disputa de alguma coisa, já que isso acontecia muito com os adolescentes daquela época. Mas as pessoas que frequentavam muito a mata durante a noite ou durante o dia afirmavam que aquilo podia ser uma entidade da mata, conhecida por Comadre Fulozinha. E já teve até gente que tinha ido caçar algo e voltado todo machucado da mata. Bom, a maioria não acreditava na Comadre Fulozinha, então diziam que aquilo podia ser algum animal ou era briga com alguém. Por volta das 16 horas da tarde, minha mãe foi brincar no campo com as crianças do local, como de costume. Ela estava com seus 2 melhores amigos de escola, que se chamavam Silvério e Angélica. Eles também souberam sobre o que aconteceu com Jeremias, mas acharam uma bobeira e não ligavam. Em qualquer dia que minha mãe ia brincar com os amigos, sempre tinha uns moleques que gostavam de provocar os outros. Um desses moleques, cujo nome era Eliseu, gostava de provocar minha mãe, chamando ela de Comadre Fulozinha. Isso porque minha mãe, quando criança, tinha um cabelo muito grande e muito escuro. Parecia até uma índia, como diziam que a Comadre Fulozinha era, já que ela também tinha um cabelão enorme. Minha mãe sempre era apelidada com o nome dessa entidade. E Angélica, olha a Comadre Fulozinha perto de você. Eliseu chegava no campo, sempre provocando minha mãe. Para de me chamar disso que eu não gosto. Minha mãe respondia, já que ela nunca gostou de ser comparada à Comadre Fulozinha e odiava quem falava dela. Depois de um tempo, minha mãe e seus amigos começaram a caminhar pelo campo, conversando e pararam na entrada da mata, onde Jeremias tinha ido antes de ficar naquele estado. Angélica e Silvério sempre quiseram entrar na mata, pois queriam saber o que tinha lá dentro. Mas os pais deles nunca deixavam, principalmente depois do que aconteceu. Eles queriam saber se existia mesmo algum animal grande, pois ambos não acreditavam na Comadre Fulozinha. Aquele momento era a oportunidade perfeita para os dois matar a curiosidade junto com minha mãe do que existia ali naquela mata. Ei, Angélica, bora entrar na mata? Já que a gente tá sozinho? Perguntou Silvério. Vamos sim. Bora, Maísa. Vocês estão doidas? Essa mata é perigosa demais. Não viram o que aconteceu com o Jeremias? O Jeremias deve ter brigado com alguém daqui da cidade ou da cidade vizinha e não apanhou de uma menina estranha que anda assobiando por aí. Conversavam eles. Os dois riam e zombavam da Comadre Fulozinha enquanto entravam na mata, deixando a minha mãe sozinha na entrada. Minha mãe ficava chamando eles para voltar e dizia para que eles saíssem da mata, mas eles já estavam longe. Então minha mãe voltou para o campo para aproveitar o resto da tarde com as outras crianças. 1 hora já tinha se passado e nada de Silvério e de Angélica voltarem pela mata. Isso preocupou muito minha mãe, e ela sempre passava pela entrada para ver se eles apareciam, mas nenhum sinal deles. Foi então que ela viu 2 pescadores conhecidos que estavam indo pescar e contou tudo para eles sobre os amigos que tinham ido para a mata sozinho. Meu Deus do céu, por que esses 2 tiveram essa péssima ideia, hein? Seu Isaac, por favor, encontre eles. Já deve ser umas 6 da tarde e eles não voltaram. Tenho que ir para casa, mas só vou quando souber que eles já saíram. Tudo bem, minha filha, disse o homem. Então, eles foram para dentro da mata procurar as crianças e minha mãe continuou esperando na entrada, mesmo sabendo que minha avó chegaria às 19 horas e se minha mãe não estivesse em casa antes dela, levaria uma pisa.
mas minha mãe estava preocupada naquele momento com os amigos. Passou uns 15 ou 20 minutos e logo ela avistou os pescadores carregando Silvério nos braços e outro com Angélica, bem atrás deles. Os dois estavam chorando. Minha mãe, desesperada, foi até eles. Angélica, o que houve? Por que vocês demoraram tanto? O que aconteceu com Silvério? Angélica não parava de chorar e falava muito pouco. Ela existe. Ela me machucou e machucou o Silvério. Após falar isso, ela foi embora junto com os pescadores. Minha mãe ficou com medo depois de ouvir aquilo e correu até o atalho de sua casa, que ficava perto da mata. Ela corria muito e não sabia do que teria mais medo, se dar com Madre Fulozinha ou de levar uma surra da minha avó. E quando parou para descansar, olhou e percebeu que o local estava sendo iluminado pela luz da lua. Então, ela tinha que andar logo. Ela olhou para os lados, onde tinha muitas árvores grandes, e também viu mais uma coisa. Uma menina de cabelos longos, que parecia ter a mesma idade que ela, e que olhava da frente de uma árvore. Ela ficava encarando a minha mãe, mas não era de raiva, até porque ela deu um sorriso rápido. Minha mãe gritou e correu chorando para casa. Encontrou minha avó lá, já esperando por ela. Minha avó já estava com raiva, porque minha mãe tinha chegado tarde demais. Mas quando ela viu chorando, perguntou o que houve, e minha mãe contou tudo. Mesmo falando a verdade, minha avó não acreditou na parte onde minha mãe jura que viu a comadre Fulozinha, e assim mesmo acabou levando uma surra da minha avó. Bem, hoje em dia, minha mãe acha que o que aconteceu naquele dia era fruto da sua imaginação, pois segundo ela, criança imagina coisa que houve por aí. A Angélica e o Silvério não são mais seus amigos, mas ela os visitou em casa após aquele acontecimento. Mas o que foi mais assustador aconteceu com Eliseu. Uma semana depois, ele tinha desaparecido e foi encontrado sem vida alguns dias depois. Ele não tinha marca de chicote nas costas como Jeremias, e sim uma corda de urtiga no pescoço que pendurava ele. Bem, pessoal, esse foi o caso que minha mãe me contou. Desejo a todos uma ótima noite. Se você estiver nas matas nordestinas sozinho e escutar um assobio fino por perto, não tenha medo. Siga seu caminho, respeitando tudo ao seu redor. Mas se você ouvir esse assobio muito distante, tenha cuidado, pois bem perto de você está uma entidade que pode ser muito cruel. As matas brasileiras sempre foram cenário para histórias mal-assombradas. E é nas matas nordestinas que se esconde uma lenda misteriosa. O pai contava que o pai dele tinha um bocado de animal. Aí quando era noite, ele pegava, já não estava mais pai, aí encerrava o capim, enchia as cocheias, botava os cavalos para comer. Quando amanhecia o dia, quando chegava lá, os cavalos estavam com as quilinas tudo cheias de trancinha. E o rabo. Aí pai pelejava mais meu avô para desmanchar. Desmanchava o quê? Aí também, ela subiava, dava aqueles assobios. Aí eles, para ela não mexer no cavalo de noite, nos animais, tinha que botar uma pedrinha de fumo num toquinho lá para ela fumar. Conta ao povo a história de uma menina cabocla, filha de um homem branco e rico. Ele, tendo se casado apenas para herdar as terras do pai, tempos depois, matou a mulher, que era cabocla. Em seguida, mandou o capataz deixar a filha no meio de uma mata distante para que ela jamais voltasse. A menina cabocla, perdida, acabou sendo justiçada pela mata, a encantando e virando uma entidade. Essa é uma das origens da comadre Fulozinha. Essa entidade também é conhecida por outros nomes, como Maria Florzinha, Mãe da Mata, Caboclinha,
e Flor do Mato. Conforme estudos folclóricos, seu local de origem parece ser a cidade de Gravatá, em Pernambuco. A gente fez uma pesquisa algum tempo atrás sobre as lendas do nosso folclore aqui em Gravatá. E tivemos uma surpresa, uma grata surpresa, de que Luiz Câmara Cascudo, que é um famoso folclorista, né, do Nordeste, ele aponta a região do Brejo de Altitude de Gravatá como sendo talvez o início das histórias da comadre Fulozinha. O início dos causos de comadre Fulozinha provavelmente devem datar entre o final do século XIX e o começo do século XX. As histórias ocorrem principalmente nos estados da Paraíba e Pernambuco. Nessa região, sua presença é muito forte e muitos são os relatos encontrados por lá. Eu vinha com um feixe de lenha, aí de repente aquele fechou-se, o caminho fechou-se, eu digo, oxe, o caminho não era por aqui, eu passava sempre todos os dias aqui, o caminho quando vinha aí, nessa mata aqui mesmo. Aí todos os dias eu passava aqui e tal, e de repente fechou-se o caminho. Aí eu digo, já sei quem é. Aí escutei quando ela subiu bem longe, eu digo, alguém está por perto de mim aqui. Mas eu chamo com ela Caboclinha, eu não chamo, nem, é como a Fulozinha, eu não chamo Caboclinha. Tem gente que chama com ela Iaiangá, chama também, ela tem um nome de Iaiangá. Mas eu não gosto de chamar ela, tratar ela com apelido. Eu sempre chamo ela por Caboclinha, Caboclinha, e ela sempre, graças a Deus. Aí de repente eu me lembrei. Aí eu disse, Caboclinha, eu sou, assim, quase um tipo dizendo assim pra ela, eu sou seu fã. Você sabe que eu gosto de você, sempre lhe respeitei. Naquilo ali, os caminhos pra mim abriu-se e eu vi aquela menina, aquela galeguinha, saiu andando, e eu com o feixe na cabeça, doido para acompanhar ela andando na minha frente, eu doido para acompanhar ela e sem acompanhar, e os caminhos abriu-se. E eu não tive temor, eu não senti arrepio, não senti nada. Aí, de repente, ela foi embora, os caminhos abriram. Pronto. A comadre Fulozinha geralmente é confundida com a caipora. E isso é devido a algumas características semelhantes, como ser um ente que protege a mata, mas que castiga aqueles que ousam lhe fazer algum mal. Observando bem, percebemos que a caipora e a comadre Fulozinha têm personalidades distintas. Enquanto a caipora está mais próxima a nossos ancestrais indígenas, a comadre Fulozinha está mais perto de nós, mestiços. Caipora, na língua tupi, significa habitante do mato. Possui o corpo todo coberto por pelos. Na maioria dos relatos em que costuma aparecer, ela sempre é vista em cima de um porco do mato. Sendo ela uma entidade mitológica tão antiga quanto o Curupira. E daí vem sua fama em todo o território nacional. Já a comadre Fulozinha tem na origem de seu nome a proximidade com o mestiço nordestino. Ainda hoje, não só no Nordeste, mas em muitos lugares do Brasil, ainda se tem o costume de se referir a alguém como compadre ou comadre, e não no sentido religioso de apadrinhamento. Compadre e comadre acabou se tornando, principalmente no Nordeste, o significado de amigo de confiança. Logo, a palavra comadre tem o sentido de alguém próximo. Fulozinha é uma forma dita pelo matuto para Florzinha. E isso nos liga a dois de seus outros nomes, Maria Florzinha e Flor do Mato. É a comprovação de que a lenda tem ligação total com os moradores rurais nordestinos. E só há pouco, com o avanço da era digital, outros estados vêm tendo conhecimento maior sobre sua existência. A aparência da comadre Fulozinha sempre é referida como uma menina
que deve ter entre 8 a 15 anos. Alguns relatam uma criança branca. A que a minha avó viu e meu avô também é uma menina pequenininha. Ela viu loira, com cabelão. Já quase seus 17 anos por aí assim, cabelo longo, todo cheio de flores, pele morena, olhozinho puxado, e o que mais falou, assim, algumas pessoas que disseram que viram, é que ela tem os olhos bem verdes. Em Agrestina, no interior de Pernambuco, algumas pessoas dizem terem sido surpreendidas pelo espírito da pequena morena de olhos escuros, cabelos longos e pretos. Essa mulher é uma delas. Estávamos em casa em pleno domingo, né? A gente faz a Feira de Santa Cruz e aí quando subi para tomar banho, que desamarrei o cabelo, tirei a presilhinha que botei em cima da pia, que cheguei ao meu banheiro, que liguei o chuveiro, comecei a lavar e já tinha acontecido. Saí, coloquei a escova e o creme dentro da sacola para a gente ir embora para a feira. Chegando lá, todo mundo perguntando o que era, e foi aí onde caiu a ficha que poderia ser a comadre Fulozinha. O que foi exatamente eu não sei, porque eu não vi e não senti. Eu sei que aconteceu, foi muito sério, teve que cortar meus cabelos no gilete. Isso foi questão de segundos, foi? Foi coisa de assim, enquanto eu entro pro banheiro, tiro a presilhinha, coloco em cima da pia, 12 passos já estava debaixo do chuveiro, já tinha acontecido. Mas a aparência mais comum relatada é de uma criança mestiça, de cabelos negros e longos, que muitas vezes arrasta pelo chão enquanto anda. Algumas pessoas dizem vê-la nua, já outros que ela usa vestes típicas indígenas. Daí vem a relação com outro de seus nomes, Caboclinha, ou Caboquinha, como diz o matuto. Na cidade de Bonito, em Pernambuco, existe um lugar chamado Mata da Comadre Fulozinha, um local onde muitos avistamentos já foram feitos. Está um pouco apagado, Comadre Fulozinha, a placa na árvore. Ou seja, aqui é a mata dela. Então, pessoal, por que essa mata é considerada a Mata da Comadre Fulozinha? Exatamente porque antigamente, hoje não mais, porém antigamente no Hotel Fazenda Pedra do Rodeadouro, que eu mostrei para vocês ali embaixo, se ouvia muito o assovio da Comadre Fulozinha. Quem morou em sítio como eu já ouviu muito esse assovio, que é um assovio bem fino. Quando ela assovia perto, ela está longe. Quando ela assovia longe, ela está perto. Tá certo? Então, se ouvia muito ela assoviando. E às noites, se ouvia uma movimentação nos cavalos, nos animais da fazenda. E quando amanhecia o dia, tanto a crina como o rabo dos cavalos amanhecia cheio de nós. Nós esses que o ser humano não consegue desatar de jeito nenhum, a não ser que corte com a faca. Uma vez ou outra, movimentação com os animais da fazenda e aparecia, dado aí esses nós na crina e no rabo dos animais. E como ninguém conseguia tirar e nem ninguém ia cortar, dias posteriores, a Comadre Fulozinha mesmo vinha e desatava o nós. Ou seja, mostrando a presença dela nessa mata. Por isso que essa mata foi colocada a placa Comadre Fulozinha, porque aqui realmente é a mata dela. E ela mostrou isso aí em prática, que realmente é a mata dela. Outra característica da Comadre Fulozinha é a aceitação de oferendas. As pessoas costumavam deixar nas matas mel, fumo e papa. Até mesmo se ouve falar de quem deixa doces ou confeitos, como se fala onde a entidade é vista. Em troca desses favores, a Comadre Fulozinha faz aparecer caça aos caçadores e abre os caminhos na mata, impedindo que a pessoa se perca. Ela também é conhecida por proteger animais domésticos de predadores e ladrões. Aparecia lá e tomava conta dos burros dos meus pais. Eles tinham muitos animais, então os cavalos amanheciam com os cabelos feito trança, muita trança mesmo. Aí a gente perguntava, ele dizia assim, sabe o que é isso, minha filha? É Comadre Fulozinha que toma conta dos meus bichos, que eu boto fumo para ela, para que os ladrões não levem meus animais. E outra coisa, ela escutava muito assovio,
aqueles assobio bem fino. Aí eu perguntava assim, ô mãe, o que é aquilo? Aí ela dizia assim, é comadre Fulozinha que tatuca ela nos animais. Já em outros lugares, é dito que para ela não judiar desses animais, deve ser feita as oferendas desses mesmos itens. Porém, a comadre Fulozinha parece ter interesse em proteger apenas os animais da mata, visto que cães, cavalos e o gado geralmente são mostrados como suas vítimas. Estou aqui para mostrar aqui um relato, né? Um cabelo no pelo do cavalo, como diz a lenda, não sei se é verdade, mas como diz a lenda, dizem que quem faz essas tranças assim é uma tal de comadre Fulozinha, aqui ó. E não tem quem. Aí ó, é um negócio bem feitinho que não se não desfaz não, ó. E quem julga que a entidade vive apenas pela mata se engana. Os encontros e castigos acontecem até mesmo dentro das casas. Tem gente que maltrata, né? Gente que maltrata. Até em casa ela pode vir, né? Essa maltratação. Se maltratar, ela não faz nada com a pessoa. Ninguém vê ela, né? Ninguém vê ela. Ela é como, não sei, um vento assim. Ninguém vê ela, é difícil. E na pescaria pode também dar isso. A pessoa perder, se não... Acontece muita coisa, né? Se maltratar ela. O castigo pior fica para aqueles que ousam lhe desafiar. Quem chamar seu nome no meio da mata terá um encontro macabro. A entidade também parece prezar por seu nome, pois aquele que confundir com a caipora receberá chicotadas de urtiga ou de cansação. Caçadores que caçam além do que precisam e pessoas que dizem palavrão na mata também são suas vítimas. O cabelo dela. E eu nunca vi ela não, mas ela já botou para correr 2 vezes dentro da mata. Uma vez foi ali, e outra vez foi dentro da mata de Bom Ver. Ela engana muito. Ela é enrolona. A gente vai caçar. Ela transforma o bicho, seja em que for, para o camarada não fazer nada no caçar. Agora, se a gente levar uma tora de fumo e um cachimbo deixar ela na cabeça de um toco e uma caixa de fósforo, aí ela faz tudo. E se o camarada levar pimenta e alho, vai pro couro. Aí ela pega pra sabugar. Uma vez lá na mata de Bom Ver, foi numa cobra, né? Ela mostrou uma cobra a eu, aí eu vi a cobra. Uma cobra que não tinha mais grossura. Aí eu me assombrei com a cobra, corri. Aí quando eu corri nas minhas costas, ela deu uma risada. Aí foi que eu corri por dentro da mata. E aí, nessa mata de Tetanduba, ali ela me perdeu. Me perdeu que eu trabalhava de vigia ali, acostumado naquela capoeira, que aquele não é mata, uma capoeira. Aonde na mata grande de Jundiaí, eu nunca me perdi. E ali de Tetanduba eu perdi. Rodei pra sair de dentro da mata. Ele chegava na mata. Quando o cachorro entrava dentro do mato, chegava nos pés dele chiando, ele já sabia. Nesse dia ele não arrumava nada. Vinha-se embora. Na literatura de cordel, é comum ver esses terríveis encontros em suas narrativas. Um dos causos mais populares é o do caçador, que chegou a ter uma amizade com a comadre Fulozinha. Mas sua mulher, cheia de ciúmes pelas papas que o marido levava para a mata, acaba colocando pimenta no alimento, o que causa a fúria da entidade, castigando o pobre caçador com uma surra de chicote de urtiga. E poucos são os que conseguem escapar dos castigos da comadre Fulozinha. E você, acredita na comadre Fulozinha? Já teve algum encontro? Deixe aí nos comentários.